Prosseguindo com a nossa super maratona, revisitando todas as versões do Superman no cinema, rumo à estreia do novo filme do James Gunn. No vídeo anterior dessa maratona, a gente falou sobre as animações do Superman produzidas pelos estúdios Fleischer e Famous, e hoje chegou a hora da gente falar sobre a primeira encarnação live action do Homem de Aço. Tô falando de Christopher Reeve? Não, calma que essa hora ainda vai chegar. Tô falando de George Reeves? Também não. Tô falando de Kirk Allen, que interpretou o Clark Kent /Superman em duas séries para cinema em 1948 e 1950. Eu fiz o dever de casa, assisti aos dois seriados e agora vou mergulhar de cabeça nessa versão do personagem. Até para explicar para quem não tá entendendo nada do que eu tô falando e não faz ideia do que são essas duas séries do Superman. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Seriado para cinema? Como assim? Você pode estar se perguntando. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Lá atrás, na primeira metade do século XX, antes da televisão se popularizar e virar o que virou, existia todo um segmento focado na produção de séries divididas em episódios exibidas em salas de cinema. Eu tô me referindo aos film serials que rolavam aos montes naquela época. Eles eram tipicamente exibidos em matinês, junto a cinejornais e animações curtinhas, e eles contavam uma longa história fracionada em vários capítulos de uns 15 minutos. E geralmente, cada um desses episódios terminava com um gancho, um cliffhanger, uma situação que cortava no meio com a promessa de que ia ser resolvida no próximo episódio. Daí o espectador voltava ao cinema na semana seguinte para poder ver a continuação daquela história. Vários personagens clássicos de literatura, quadrinhos e rádio ganharam os seus film serials. Flash Gordon, Buck Rogers, Tarzan, Besouro Verde, o Fantasma, Batman e Robin, Capitão América, numa versão radicalmente diferente da original que a gente conhece. E, entre esses heróis que tiveram a chance com essas séries, é claro que o Superman não ia ficar de fora. E acabou que o sucesso do personagem foi tamanho que ele ganhou 2 seriados, ambos distribuídos pela Columbia Pictures. O primeiro veio em 1948 e se chamava Superman. Foram 15 episódios, cada um com 15 e 16 minutos, dirigidos pelo Spencer Gordon Bennett e pelo Thomas Carr. Já a segunda série veio 2 anos depois, em 1950, e se chamou O Homem Atômico vs Superman. Mais uma vez, com 15 episódios de 15 e 16 minutos cada, dessa vez dirigidos só pelo Spencer Gordon Bennett. Nos papéis principais, a gente tinha Noel Neill como Lois Lane, Tommy Bond como Jimmy Olsen, Pierre Watkin como Perry White e, claro, Kirk Allen como Clark Kent /Superman. Agora, falando das séries, primeiramente, Superman de 48. A trama começa com a destruição do planeta Krypton, Jor-El enviando o filho dele, Kal-El, para a Terra, daí o menino crescendo e virando Superman. Só que passam alguns episódios e a coisa muda um pouco. Uma vilã chamada Mulher-Aranha, anos antes de criarem a da Marvel, aparece com uma gangue e começa a bolar um plano malvado para ameaçar Metrópolis. Aí cabe ao Superman e aos repórteres do Planeta Diário desbaratarem a organização criminosa da Mulher-Aranha. E assim, gente, se vocês forem me perguntar se a experiência de assistir a essa primeira série do Superman foi prazerosa pra mim, eu vou ter que ser sincero e responder que nem tanto. Como curiosidade, é legal ver essa versão mais clássica do Superman em ação, tendo que combater uns bandidinhos meio fuleiros, a título de registro histórico e de comparação com o que veio antes e depois. Eu achei, de novo, curioso ver como que eles se viravam com os recursos que eles tinham para dar conta do Superman em si. Diferente das animações da Fleischer e da Famous, que o Superman não voava, mas apenas pulava, aqui, nessas séries, o Superman já voa. Quando ele levanta voo aqui, ele vira literalmente um desenho animado. Não é um recorte de um cara deitado em cima de uma mesa fingindo que estava voando. Não, é uma animação tradicional, à mão mesmo. Eles também não tinham aquele capricho todo de mostrar o Superman sempre posudo e perfeitinho. Volta e meia, a capa dele ficava toda desgrenhada por cima da cabeça dele, jogada pra frente dele. E além disso, a Noel Neill encarna bem aquele ímpeto forte, sarcástico e meio aventureiro da Lois Lane. O Tommy Bond faz bem o humor meio jovial do Jimmy Olsen. O Kirk Allen é um bom protagonista, ele tem uma presença, ele projeta simpatia, ele consegue demarcar bem a diferença entre a autoridade heróica do Superman e o disfarce mais tímido e pacato do Clark Kent.
Embora eu precise admitir que eu fiquei muito de saco cheio do jeito com que o Kirk Allen fala para o alto e avante. É todo episódio ele repetindo essa frase exatamente com o mesmo tom meio abobalhado, meio paspalhão, meio up, up and away. Mas, apesar disso, eu simpatizei com o Kirk Allen. O problema é que, meu Deus do céu, eu não consegui curtir o jeito como a série usa a estrutura de film serial. Eu acho que a série, como um todo, ela cai nos vícios desse formato que enchem o saco. Explico, no decorrer de cada episódio, pouco ou nada de interessante acontece, em termos de ação, drama, desenvolvimento de personagem, nada. Só que aí, chegando nos últimos 30 segundos do episódio, eles puxam da cartola uma situação com algum envolvimento e deixam pro episódio seguinte. Aí chega no episódio seguinte e aquela situação se resolve num piscar de olhos, é prontamente esquecida, como se não fosse nada, e aí a gente volta pro mesmo marasmo de sempre. Aí o ciclo se repete. Chega no fim, uma situação minimamente interessante, eles jogam pro capítulo seguinte, aí chega o capítulo seguinte e aquela situação não era nada, e o decorrer do episódio volta a ser nada com nada. Talvez na época, vendo com espaço de uma semana entre um episódio e outro, pudesse funcionar. Hoje, vendo em sequência, soa quase como uma trapaça. E também tem uma parada meio irritante, que é o fato de que, em todo episódio, a Lois Lane e o Jimmy Olsen, destemidos como são, vão lá corajosamente atrás da informação e acabam se enfiando numa cilada preparada cuidadosamente pelos vilões. Toda hora, a Lois e o Jimmy terminam o episódio prestes a morrer porque foram atrás dos vilões e terminaram numa furada. A partir do momento em que isso acontece sempre, os dois sempre se metem numa enrascada, aí acaba que deixa de soar como audácia ou valentia da parte deles dois e passa a soar apenas como estupidez mesmo. Eles sempre arrumam problema e mesmo assim, no dia seguinte, vão lá e repetem exatamente a mesma coisa e arrumam problema de novo. É complicado, né? Mas, apesar disso tudo, essa série do Superman foi um baita sucesso e motivou a produção de uma outra série 2 anos depois. Em O Homem Atômico vs Superman, a gente tem a entrada de ninguém menos do que Lex Luthor, com Lil Talbot fazendo a primeira versão live action do vilão. Na trama, o Lex Luthor assume uma identidade alternativa de Homem Atômico e cria um dispositivo capaz de dissolver as pessoas em átomos e remontá-las em outros lugares, um tipo de teleporte barra desaparecimento. Além disso, o Lex Luthor também tem um plano de criar uma kryptonita sintética para drenar os poderes do Superman. Com isso, o nosso Homem de Aço vai ter que voar de um canto para o outro para botar um fim nos planos malvados do Lex Luthor. E o Lex Luthor, enquanto isso, também está gerindo um jornal próprio dele na tentativa de manipular a opinião pública ou alguma coisa assim, com a Lois Lane indo trabalhar para ele em dado momento. A bem da verdade, é preciso dizer que eu achei o Homem Atômico vs Superman bem melhor do que a série anterior. Dessa vez, eles conseguem lidar melhor com o formato e a estrutura de film serial e criam episódios que, mesmo tendo aquele cliffhanger no final, que vem a ser resolvido no início do episódio seguinte, ao menos os eventos que rolam ao longo dos episódios dessa vez são um pouco mais interessantes, mais movimentados. As situações que eles imaginam são mais dinâmicas. Por conta disso, quando chega o final e tem uma situação maior que é cortada no meio e reservada para o episódio seguinte, dessa vez a gente não sente que foi uma picareta, porque o decorrer do episódio que a gente acabou de ver tinha algum atrativo que prendia a nossa atenção. E não adianta, o Lex Luthor é um vilão bem mais carismático e bem mais interessante na sua instabilidade do que a Mulher-Aranha genérica da série passada. Dito isso, o problema da série de querer fazer a gente acreditar que a Lois Lane e o Jimmy Olsen são intrépidos em vez de imbecis, continua. Eles sempre voltam a se enfiar nas mesmas burradas de sempre e não aprendem nunca. E do meio pro fim, a série começa a ficar meio perdida e dando voltas em si, e o ritmo cai e o nosso interesse também. Enfim, ainda não é uma produção do Superman que eu acho que funcione 100% não. A sorte é que, dessa vez, a gente conhece um pouco mais dos personagens. Eles ganham uma camada extra de humanidade graças à interação meio irreverente que eles têm, e o Kirk Allen continua funcionando no papel de Clark Kent barra Superman. Ele faz a gente acreditar na separação entre as personas dos dois, mesmo que às vezes eles forcem a barra. Por exemplo, tem uma hora, logo no início, em que eles estão no avião, aí rola um problema, aí o Clark vai lá pro fundo, e aí volta de Superman e a Lois. Meu Deus, Superman, você por aqui, que bom. Tipo, caraca, como tu não percebeu que tem alguma coisa aí? E pra completar, uma parada que eu percebo vendo essas produções do Superman pré-John Williams é que
Como faz falta uma trilha sonora realmente inspirada pra um personagem como esse, né? O tema dessas séries aqui é um negócio tão simplório que, ao ser repetido até não parar mais, acaba ficando irritante. É tipo um pam, 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 e só, nada demais. Mas, mesmo com ressalvas, essa primeira versão live action do Superman funciona como uma curiosidade. Sem ela, a gente não poderia chegar em George Reeves, Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill e David Corenswet. Eu adorei ter visto essas séries? Não, mas foi um experimento intrigante para poder ajudar a entender melhor a jornada toda desse personagem nas telonas. E com isso, com o fim da versão Kirk Allen, no próximo vídeo dessa super maratona, temos um encontro marcado com o primeiro Superman da TV. Vai ser a hora da gente falar sobre George Reeves. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha dessa primeira versão live action do Superman, o que você acha do Kirk Allen como Superman. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, incluindo o próximo episódio da nossa super maratona. É isso, um forte abraço, até a próxima e nos vemos no próximo episódio da super maratona.